Oi pessoal, tudo bom? Começando mais uma entrevista aqui do Bem de Bola, dessa vez com ele, que é um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, craque do Fenerbahçe, Curitiba, Flamengo, Palmeiras. Estou aqui com o Alex. Tudo bem? Prazerão, Alex. Vamos falar um pouquinho de gestão esportiva, de marketing aqui. Para começar, Alex, você tem uma experiência muito grande assim no futebol e já vivenciou bastante coisa, tanto nos bastidores quanto dentro de campo. Sim. E já teve experiência fora também. O que você acha que o futebol brasileiro poderia fazer para ele ser um pouco mais profissional, para ele se desenvolver um pouco melhor assim? Várias coisas, né? A gente está bem distante ainda. Primeiro, eu acho que o clube mantém um torcedor muito distante. Sim. É diferente do que nós temos na Europa. O clube de futebol está lá longe do torcedor. O torcedor tem pouca interação com o seu clube. É óbvio que a gente não pode generalizar porque cada clube tem a sua característica. Sim. Mas acho que o primeiro ponto seria no geral essa aproximação. Seria uma aproximação entre o torcedor e o clube. E hoje em dia, com essa situação de redes sociais, a área de marketing e a área de comunicação, ela tem uma importância muito maior do que tínhamos aí anos atrás. Sim. E você, há um tempo atrás, fazia parte daquele grupo, o Bom Senso Futebol Clube. Para quem está assistindo assim e não se lembra, o Bom Senso terminou, né? Mas em que consistia esse grupo de jogadores? O que eles propunham assim? O ideal, a base era que o futebol brasileiro fosse modernizado e tivesse situações melhores, né? Se aproximando. É óbvio que sabemos das diferenças, principalmente culturais, que nós temos no Brasil, ao que a gente tem no futebol europeu. Em termos de calendário, em termos de respeito às férias, sim, em termos de... melhores condições de trabalho. Melhores condições de trabalho para todos. E aí entra calendário, entra a diferença de dias de um jogo para o outro, sim, entra tempo de férias dos profissionais, tempo de preparação. Para as categorias menores, abaixo de Série C, de calendários melhores feito de maneira melhor. Eles jogam pouquíssimo tempo no ano. Eles jogam 3, 4 meses e ficam desempregados 7, 8 meses. Então, esse tipo de coisa, mas a gente também entendeu que a base mesmo era que nós tivéssemos um produto melhor para todo mundo do nosso futebol, que infelizmente a cada ano que passa ele se torna mais subvalorizado. E você jogou no Fenerbahçe, um ídolo lá, assim, considerado quase que um deus lá. Você consegue perceber e citar algumas diferenças, assim, tanto positivas quanto negativas para o nosso futebol? Tem alguma coisa que a gente poderia buscar do futebol deles? Ou que aqui ainda é melhor que lá? Eu não faço esse tipo de comparação porque não fica somente no futebol, né? Nós teríamos que entrar na parte cultural. E aí, por exemplo, jamais dá para comparar Brasil e Turquia no mundo do futebol. Sim. O Brasil é o primeiro escalão do futebol mundial. Uhum. E a Turquia talvez nem apareça. Mas aí, se nós entrarmos na situação de estádios, os estádios turcos são melhores do que os brasileiros. A paixão do povo turco é muito maior do que a do povo brasileiro. A organização do campeonato é muito melhor organizada que o nosso. A divisão de cota de televisão é feita de uma maneira melhor que a nossa. A parte de gestão talvez seja melhor. O que eu costumo dizer sempre é o seguinte: o futebol brasileiro no campo é melhor que o turco. Sim. Fora ainda perde. E aí, se nós olharmos em termos de tradição, de história, nós perdemos o futebol turco, é algo que se torna absurdo. Mas eu não gosto muito de que o que serve lá talvez sirva aqui, talvez sirva. Mas fazer comparação acho que não cabe. E hoje você atua, você tem algum tipo de trabalho assim, na área do esporte, na área de gestão? Não. Nessa área você nunca teve interesse? Sou funcionário da ESPN, uma coisa que... Não digo nem comentarista, porque o meu programa entra pouco na situação de comentar o que é atual, né? Sim. O programa é muito mais para contar a história de algum convidado e aí traçar um paralelo de como foi na época dele, como se joga hoje. Ou se o convidado for... atualmente ele estiver trabalhando ou jogando, a gente faz um paralelo de como funciona hoje, como era na época em que nós jogávamos. Uhum. Então eu fui para a televisão para ter essa visão da imprensa, de como eles viam o futebol.
que você percebeu aí? Percebi que eles veem futebol de uma maneira muito diferente da que realmente acontece. Do que é executado dentro de campo, porque né? assim, hoje em dia eu costumo dizer que depois de 3 anos de televisão existem 3 formas de ver futebol, né? O do torcedor apaixonado, que vai ao campo e quer ver seu time ganhar, apesar de qualquer coisa. Sim. Independe se teu clube deve salário ou não, independe se o teu jogador está satisfeito ou não, independe se o teu grupo é bom ou não, você quer ganhar. Esse é o apaixonado torcedor, cego pelo seu clube, aquele que não consegue ouvir que o clube rival é melhor, tá em condições melhores do que o seu naquele momento. Sim. E que eu acho que esse é o mais natural, é o torcedor que vai ali e espera que seu time vença. Tem o que a imprensa vende, e eu digo vende porque realmente é uma venda. Sim. Muitas vezes algo que é falado na imprensa é muito longe, informação construída, muito longe da realidade, é algo que ele quer passar e que de repente não tenha uma porcentagem mínima ali de verdade naquilo, no seu sentimento dele que ele está passando. Sim. E o futebol de verdade, que é o que os profissionais vivem lá embaixo, diretores de clube, presidentes de clube. Que é ali no dia a dia mesmo. Futebol, que é a profissão dele, né? Como tem a sua, como um dia eu tive a minha, como alguém que faz direito vai se tornar advogado, como alguém que faz medicina vai se tornar médico. É o que acontece lá embaixo com o treinador, com profissionais de futebol, com jogadores. E aí é muito diferente do que a arquibancada vê, do que a arquibancada assimila. Do que acontece. E bem diferente do que a imprensa vende, né? Então, essa ida à televisão me deu essa visão, porque eu já tinha da arquibancada, que eu fui torcedor um dia. Sim. Já tive lá debaixo do vestiário, que vivenciei 20 anos, e hoje estou tendo da imprensa. Então, realmente, para mim, tem sido uma experiência boa. Bom, Alex, a parte final aqui do bate-papo se chama tabelinha, e eu vou te dar 2 opções e você opina sobre qual daquelas que você prefere. Certo. CBF ou Conmebol? Acho a CBF menos pior. Menos pior? Beleza. Estaduais ou fim dos estaduais? Estaduais. Estaduais é um formato diferente, né? Sim. Eu falei antes, tem muita família que depende do estadual. Jogadores de vários níveis, né? Estamos falando aí de um país que tem quase 700 clubes de futebol. Sim, e muita gente acha que o jogador é aquele cara que recebe um salário grande, sendo que isso é uma pequena parcela, né, dos jogadores. 1,8%, quase, não dá 2%. Quase nulo, se você E uma coisa que é interessante é o seguinte, uma coisa é falar de Minas, outra coisa é falar da Paraíba. Sim, é outro mercado. Outra coisa é falar de São Paulo, outra coisa é falar de Manaus. Sim. Então, nós temos 27 estados, né? Muito complexo. Mas o Distrito Federal não é um continente praticamente. Não é uma situação, vamos eliminar e acabar com isso, não é tão simples assim. Sim. A sua maior decepção no futebol? Para mim é a perda dos Jogos Olímpicos. Nós tínhamos um bom time, infelizmente não nos preparamos bem e acabamos nem chegando próximo à medalha, né? Isso realmente foi, quando eu lembro, é bastante triste. Sim. E a sua maior alegria dentro do futebol? Minha maior alegria foi poder jogar futebol. Quando eu encerro contra o Bahia, em 2014, Curitiba-Bahia, olhar para trás e ver que aquele menino que cresceu na periferia, que queria ser jogador profissional, que deu certo, tinha conseguido. Bacana. Alex, para finalizar, o seu Aenes, que é um cruzeirense fanático de Ipatinga, pediu para você contar um pouquinho do gol que você acha o mais bonito que foi feito pelo Cruzeiro. Tem algum que você fala, esse daí para mim é memorável? Eu vivi situações mágicas no Cruzeiro, né? Mas tem um gol que nós fizemos na Libertadores de 2004. Para mim, um gol de conjunto, de time maravilhoso. Sim. A bola sai com o Gomes, que sai com o Maicon, que entrega no Rivaldo, que entrega no Maicon. O Maicon atravessa uma bola, consigo pegar de primeira e fazer um gol. Então não tem uma valia muito grande, porque era um jogo de chave de grupo. Mas no conjunto da jogada ali, no conjunto da obra mostra a qualidade de todo mundo, a velocidade do Gomes, a condução do Maicon, a movimentação do Rivaldo, o meu chute final. Realmente foi um gol muito bonito. Alex, muito obrigado. Beleza? Por você ter um pouquinho aí de tempo dentro de bola. Um prazer conversar com você. Eu que agradeço, sucesso. Os cruzeirenses aqui são fanáticos por você. Se você gostou do vídeo, se você é fã do Alex, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos cruzeirenses, coxa brancas, flamenguistas, palmeirenses. E se você aí da Turquia também está assistindo, curta e compartilhe o vídeo. Até o próximo vídeo do Bem de Bola. Um abraço.